Você confere na edição de hoje do Jornal Rádio Universidade. Eleições 2026, Justiça e Ministério Público reforçam o combate ao assédio eleitoral. A agenda dos candidatos ao governo do estado nesta terça-feira. Maranhão tem mais de 70 denúncias de propaganda eleitoral irregular. Braide lidera a disputa pelo governo do Maranhão, aponta a pesquisa Quaest. E ainda, em política, Felipe Clã, novamente precisamos entender a pesquisa Quaest na extensão geográfica e matemática. O que assistimos pelo interior confirma os números? Sobre elas, comigo, Mayra Nogueira, traz aqui sobre a UFMA, que promove roda de conversa sobre violência contra a mulher com assistente social Josimar Mendes. No esporte, CBF divulga adversários do São Luís e Miranda do Norte na Copa do Brasil Sub-20. Atleta da seleção brasileira Bárbara Galvão participará do Regional Nordeste de Ginástica Rítmica em São Luís. Fábio Cadácio e Marcos Vinícius vencem primeira rodada do Rally dos Sertões. Tem comentário esportivo com Paulo Pellegrini. Pernambuco testa novo formato de estadual. E no Rádio Opinião, uma entrevista sobre a atuação da FAUMA, a Federação das Academias de Letras do Maranhão. A gente conversa com o presidente da instituição, César Brito. Tudo isso e muito mais agora no Jornal Rádio Universidade. Jornal Rádio Universidade. Com Adalberto Júnior e Mayra Nogueira. Bom dia a todos, bom dia, Mayra Nogueira. Bom dia, Adalberto Júnior, bom dia, ouvintes que acompanham o Jornal Rádio Universidade agora. Nesta terça-feira, Mayra Nogueira, Isso. 25 de agosto de 2026, hoje é o Dia Mundial da Banana Split. É dia do feirante. É Dia do Soldado. Dia da legalidade. Também Dia Nacional da Educação Infantil. A Universidade FM alcança mais de 30 municípios maranhenses e o mundo através da internet. Acesse www.universidadefm.ufma.br. Baixe o nosso app oficial. Participe pelo WhatsApp 992172647. Estamos no Instagram, Twitter e Facebook. Acompanhe também nos compiladores de rádios e plataformas de áudio: Spotify, Deezer, Amazon Music e Apple Podcasts. Universidade FM. O mundo se move sempre mais na 106,9. Sempre mais aqui na 106, 7 horas e 16 minutos. Mayra Nogueira, vamos aos destaques dos principais impressos locais. Manchetes do dia. E você acompanha com a gente em www.universidadefm.ufma.br ou então diretamente no nosso YouTube, no canal do YouTube da Rádio Universidade. Universidade FM 106. Curta, compartilhe e, acima de tudo, inscreva-se no nosso canal. Inclusive, estamos quase chegando a 3 mil seguidores no YouTube. 7 horas e 17 minutos. Mayra Nogueira, vamos começando aqui com os destaques de O Imparcial. Na manchete de hoje, você confere com a gente lá na live da 106. Opa, tá faltando a live aqui, peraí. Vou puxar aqui para a live, www.universidadefm.ufma.br, né? E no nosso site, www.universidadefm 106, tá? É isso aí, Universidade FM 106, é tanta coisa que a gente tem que gravar e acaba até se confundindo. Mas é isso aqui, agora você pode conferir, sim, o Imparcial lá na nossa live. A manchete de hoje, Mayra Nogueira, é... Cadê, meu Deus do céu? Entre propostas inusitadas e batalhas judiciais, Roberto Rocha centraliza as atenções. Após lançar o desafio para que Braide declare apoio a Flávio Bolsonaro, candidato do PRTB acumula recursos na Justiça Eleitoral, contestação de candidatura e vitória ao travar a divulgação da pesquisa Quaest. Né? Contestação de candidatura, né? É isso aí, olha, ainda tem muita emoção, viu? Essas eleições reservam ainda muitas emoções.
Também como destaque, Mayra, Maranhão Atlético chega à rodada final, precisando de uma vitória para carimbar vaga no G8 na Série C. Felipe Camarão participa de plenária da educação em São Luís. Orleans defende continuidade de investimentos em Barreirinhas. Braide participa de ato religioso em Vargem Grande. A tela que gera empregos e impulsiona negócios. Sem ele, meu trabalho não existe. A era dos trabalhadores guiados pelos smartphones. E, para finalizar, a política faz enriquecer acima de quaisquer investimentos. É isso aqui, com certeza, Raimundo Borges, na análise, né? Olha o que tem de político, mais do que dobrando patrimônio, né, de uma eleição para outra, é uma coisa inacreditável, inacreditável. É o enriquecimento de político, né, aqui em nosso estado, em nosso país, né, melhor dizendo. E tá demais. E vamos lá, 7h19, Mayra Nogueira, aqui no Jornal Pequeno, tem como manchete: após ser desmentido por Brandão, Braide foge de resposta sobre obra federal no Estreito dos Mosquitos. Brandão também lembrou que não apenas reconhece a responsabilidade federal pela obra, como já procurou o governo federal para cobrar providências. O ex-prefeito de São Luís, Eduardo Braide, candidato ao governo do Maranhão, voltou a ser confrontado nesta segunda-feira, ontem, portanto, após atribuir ao governo estadual a responsabilidade pelos congestionamentos registrados na BR-135, na entrada de São Luís. Essa declaração foi rebatida pelo governador Carlos Brandão, que classificou a fala de Braide como um absurdo e uma mentira. Segundo Brandão, as obras no trecho entre Rosário e Bacabeira, incluindo a ponte do Estreito dos Mosquitos, são de responsabilidade do governo federal, por meio do DENIT, o Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes. Ainda no Jornal Pequeno, Mayra. Justiça Eleitoral suspende publicação de assassino confesso com acusações contra Iracema Vale. Promotora maranhense Lítia Cavalcante assume presidência nacional do MPCOM. MPCOM, que, enfim, a promotora de justiça, Lítia Cavalcante, titulada a 2ª Promotoria de Defesa do Consumidor de São Luís, foi eleita presidente da Associação Nacional do Ministério Público do Consumidor. Está aqui, MPCOM. Ainda... Justiça bloqueia 22,4 milhões de suspeitos de esquema de evasão fiscal no Maranhão. Coisa tá pesada, viu? TJ conquista pelo 2º ano consecutivo 100% no ranking da transparência no CNJ. São Luís tem 86% das famílias endividadas, maior nível em 5 anos. Esses são os destaques do Jornal Pequeno, e fechando assim os impressos do estado do Maranhão, tá? 7 horas, os principais, né? 7h21 agora, daqui a pouquinho tem manchetes dos portais. Vamos ao trânsito. Quer fazer uma graduação sem sair de casa? A Faculdade Laboro tem a solução para você. Com o poder do EAD, você estuda de onde estiver, com aulas ao vivo, interação com professores e a mesma qualidade de ensino que você já conhece. Matrículas abertas para recursos humanos, administração, pedagogia, gestão pública e serviço social. É flexibilidade para a sua rotina sem abrir mão do seu futuro. Garanta a sua vaga agora mesmo. Acesse laboro.edu.br ou fale pelo WhatsApp 98933001491. Faculdade Laboro. A distância que te aproxima do seu futuro. Dirigir com cuidado é a sintonia da 106. Do trânsito.
7h23 agora. Vamos aqui às informações do trânsito, tá? Se você quiser participar também, 992 17 26 47 é o nosso WhatsApp. O nosso WhatsApp aqui, você participa, tá? E temos já chegando por aqui Borges Júnior com as informações, não é isso, Borges? Bom dia. Bom dia, Borges. Muito bom dia, Adalberto, Mayra, bom dia a todos. Temos sim, Adalberto, informações do trânsito, informações referentes à Avenida Santos Dumont. Neste momento, nas imediações do antigo INCRA, ali no acesso à Avenida Casemiro Júnior, no Anil, onde há também uma escola, trânsito neste momento, trânsito carregado, com lentidão se formando às vezes, isso por conta da quantidade de veículos nesse horário que acessa ali aquela região, aquele trecho da Santos Dumont. Também tem um conjunto semafórico que há nesse acesso, somado a isso, e ainda a toda essa situação com a questão da escola, a quantidade de veículos e esse conjunto semafórico que às vezes acaba provocando retenção, trânsito bastante complicado neste momento, nesse trecho, nesse sentido da Avenida Santos Dumont. Agora, quem sai no sentido contrário, quem sai da Casemiro para acessar Santos Dumont, o fluxo ele é melhor, isso comparado aos dois sentidos da via. Por hora, então, são essas as informações. Quem sai da Santos Dumont nesse trecho, a altura do antigo INCRA, para acessar a Casemiro Júnior, trânsito bastante carregado, com lentidão. Já nesse mesmo trecho, nessa mesma altura, mas no sentido contrário, saindo da Casemiro para acessar Santos Dumont, trânsito é um pouco melhor, comparando aí os dois sentidos dessa altura da via, altura da Avenida Santos Dumont. Roberto, Mayra. Muito obrigado, Borges, pelas informações. 7h25. Mande sua mensagem aqui também, né? Faça como o Ronaldo Teixeira, Sofia Maria Helena, Adriana, também Rosenilde Caldas e Rosenilde Santos e Eliselma Rodrigues Barbosa. Elis Rodrigues está aí acompanhando. Bom dia, Elis. Muito bom dia acompanhando a gente maravilha. Aqui também. Que bom. Faça como eles e elas aqui, tá? 7h26. Antes, só chamando aqui que tem o José Antônio mandando bom dia, Adalberto, Mayra Nogueira. Estou ligado aqui diretamente do Cajueiro, na Vila Maranhão. É isso aí. Ainda obrigado. Socorro Brito, Marivando Louzeiro, Aildo no bairro de Fátima, Elisete Moraes, Rosângela Moreira. Ótimo dia. Já que falou, né? Bora falar aqui também de Heraldo Moreira, filha Maria Clara, sim. Juiz Edilson Caridade, esposa Rita e a filha Abigail, sempre com a gente também. Vamos para o noticiário, porque tem muita política para falar. Eleições 2026. Vamos ao noticiário e a gente começa falando de política, a coisa está esquentando. Borges Júnior, Justiça e Ministério Público reforçam o combate ao assédio eleitoral. É ministérios públicos, né? São vários. Exatamente, Adalberto, a Justiça Eleitoral, a Justiça do Trabalho e os Ministérios Públicos Eleitoral e do Trabalho firmaram acordo para reforçar o combate ao assédio eleitoral, assédio com atenção ao ambiente de trabalho. Essa iniciativa ela faz parte da campanha No Meu Voto, Mando Eu, ações como ameaçar o emprego de demissão, oferecer vantagens em troca de voto ou fazer pressão por uma determinada escolha política podem configurar assédio eleitoral. A proposta, então, é ampliar a informação, prevenir esse tipo de conduta. O acordo ele está baseado em campanhas educativas e capacitações, também trocas de experiência entre as instituições. E com relação ao número de registros dessa situação, a Justiça do Trabalho já registrou mais de 738 processos relacionados ao assédio eleitoral, registros feitos aí no intervalo de 2023 a 2026. Adalberto, Mayra. Borges, vamos falar agora da agenda dos candidatos ao governo do Estado nesta terça-feira. Felipe Camarão, do PT, pela manhã, concede entrevista a Portal de Notícias e a emissora de rádio. À tarde tem gravação com candidatos, reunião com lideranças evangélicas. E à noite participa de lançamento de candidatura. Roberto Rocha, do PRTB. Em Balsas, pela manhã, tem reunião com lideranças religiosas do município, almoço com empresários e apoiadores locais. À tarde, participa de inauguração de comitê em Balsas.
e de evento de apoiadores. Orleans Brandão, do MDB, pela manhã, gravação de programas eleitorais, à tarde, caminhada pelo habitacional Turu de Vinéia, aqui em São Luís, à noite, concede entrevista à emissora de rádio, tem reunião também, reunião política aqui na capital, o Eduardo Braide, do PSD, manhã, gravação de programa eleitoral, à tarde, reunião com lideranças políticas. O Saulo Arcângeli, do PSTU, pela manhã, produção de conteúdo para redes sociais, tarde, participa de sabatina, emissora de TV, tem reunião com moradores do Centro Histórico, o Reginaldo Lima, do PCB, em Imperatriz, à tarde, tem gravação de material de campanha, e à noite, reunião com a coordenação da campanha. O André Luiz, do Missão, e o Dimas Casemiro, do PCO, a não enviar as agendas de hoje, agendas de campanha para esta terça-feira. Adalberto, Mayra. É isso aí, a gente está tendo aqui uma leve oscilação, né, na internet, mas é isso aí. Borges, continuando, vamos lá. Maranhão tem mais de 70 denúncias de propaganda eleitoral irregular, né? Adalberto, a Justiça Eleitoral já recebeu 72 denúncias de possíveis irregularidades na propaganda eleitoral no Maranhão. Os dados são do Tribunal Superior Eleitoral. Esses dados, eles reúnem os registros feitos até o último sábado, dia 23 agora. As reclamações, elas envolvem principalmente propaganda em espaços públicos, também há casos relacionados à internet e ao uso de adesivos em veículos. Os candidatos a deputado estadual concentram a maior parte das denúncias. Na sequência, aparecem disputas para o Senado. O governo do estado e a Câmara dos Deputados. Até agora, não há denúncias contra candidatos à presidência. Duas citações envolvem partidos, coligações ou federações. O volume, ele é muito inferior ao de 2022, essa comparação aí, quando o Maranhão registrou 1.345 denúncias em 90 municípios. Denúncias, a gente lembra, podem ser feitas pelo aplicativo Pardal. O eleitor, ele pode enviar fotos, áudios e outras evidências. Cada registro gera um protocolo, mas cabe à Justiça Eleitoral analisar se houve infração ou não. E essas denúncias de desinformação e crimes eleitorais, elas devem ser encaminhadas aos canais específicos da Justiça Eleitoral e do Ministério Público Eleitoral. Adalberto, Mayra. 7h31 agora, obrigado, Borges. Borges retorna daqui a pouquinho com mais informações. Vamos aqui ao break rápido. Mayra Nogueira, tem Felipe Clã com análise política. Eleições 2026 sem boatos. Viu aquela notícia bombástica no grupo? Calma, não repasse sem checar. Conteúdos antigos são republicados como se fossem atuais só para enganar você. Antes de compartilhar, leia a matéria inteira e confira a data. Na dúvida, consulte agências de checagem. Uma parceria Rádio Senado. Política. 7h32, está na hora da política, está na hora de Felipe Clã aqui com a gente. Felipe, bom dia. Bom dia, Felipe. Bom dia, Adalberto, Mayra, Borges, ouvintes da nossa Rádio Universidade. Viva a terça-feira de campanha política, tal qual, igual a todas que eu vi durante toda a minha vida. Não tem diferença. Os homens querem o poder e por eles fazem qualquer coisa. Adalberto, Mayra e Borges. Fazem tudo, fazem de tudo e qualquer coisa, Felipe. Felipe, vamos lá, vamos começando falando sobre a pesquisa Quaest, né? Mas ela precisa de uma extensão geográfica e matemática, né? Então, olha, a boa pesquisa é quando depois que está eleita a pessoa e nós vamos entender quem realmente é que tem competência, quem é que fez a coisa correta. E a gente tem falado muito que precisa se ter um normativo específico para a apresentação dessas planilhas, que a gente possa entender a matemática e os municípios que estão sendo
feito as pesquisas, os levantamentos, né? Onde estão sendo sugados esses dados aí da Quest, que colocou e arrumou uma confusão ontem, né? Era a turma de um lado dizendo que já ganhou, no outro lado dizendo que é armação, né? O outro lado do governo dizendo que bom, o governador continua super bem avaliado, o outro dizendo, mas o governador caiu nessa pesquisa. A questão é o seguinte, nós temos 900 questionários. Agora, quais foram os municípios que esse Instituto Nacional, né, chegou, teve alcance? Será que realmente eles têm estrutura de estar andando pelo Maranhão? Porque os votos não estão somente nos grandes municípios, os votos estão nos 217 municípios. E eu tenho quase que convicção, não posso dizer, porque eu não tive acesso. Inclusive, essa pesquisa aí teve confusão de todo jeito, não permitiram que fosse divulgado o segundo turno. Olha que loucura, rapaz! Que absurdo, né? É briga, é porque um não vai ficar bom, porque será que tiveram informações antecipadas que não estariam bem no segundo turno e por isso já usaram algum laranja para questionar? É fato que a população não está nem aí. 47% cravado, né? Não está nem aí. Melhorou, porque antigamente nós estávamos a 70% há uns 2 meses atrás. Mas 47% da população, entendeu? Olha e diz, mais uma pesquisa. Depois de amanhã já vai em outra, meu caro Adalberto. E, Felipe, saiu também pesquisa com nomes ao Senado, né? Teve aí nessa sequência Rosiana, por volta de 16, logo em seguida o Everton, bem encostadinho também dele o Laésio, né? E o Fufuca. Olha, eu não sei se a maioria que dá opinião ou é uma grande maioria que tem de candidatos. Haja candidato ao Senado, viu? Você veja. Eu nem quis falar dos outros, né? Foi só esses 4 aí. Falar dos outros. E veja que isso é um fenômeno que o Lula, né, trouxe isso há uns 6 meses atrás, dizendo que o mais importante não era eleger governadores. Isso deu um rebuliço, uma zanga, né, que o importante era eleger os senadores, porque os senadores que poderiam fazer os impeachment, poderiam mudar toda a estrutura constitucional desse país. E colocou, inclusive, a Câmara dos Deputados para trás dos senadores, quando a casa é tal qual, igual à sua importância. Mas é claro que um senador vale quase como um presidente da República. Seu poder não é infinito, né? Mas incomoda profundamente, principalmente com essa questão da extrema-direita nesse país. Mas vamos lembrar, todos esses senhores, né, não são fenômenos populares de votos, são comprados, os votos são comprados, são financiados, é o sistema financeiro, é o agro, né, é a turma da bala querendo vender arma, tem de tudo, né? Nós precisamos ver um país que a população faça a leitura de pessoas capacitadas e pessoas necessárias para exercer esses mandatos. Agora, uma coisa é verdade, a guerreira está aí de volta, né? Quem disse que ela não vinha, ela veio com Alcione e tudo mais, cantando novamente ela. E quem disse que o Everton estava acabado, levou uma surpresa, não é verdade? Porque todo mundo entendia que esse instituto, né, que fez essa pesquisa, estaria favorecendo os candidatos do Eduardo Braga. Mas isso tudo é futrica, tudo isso é disse-me-disse, tudo isso é plantado. Será que vai germinar, meu caro Adalberto? Pois é, né? E nem se conta aí, nesse caso, da presença de Roberto Rocha, né? Que se ali estivesse entre os senadores, os candidatos ao Senado, com certeza estaria
marcando também, né? Mas, Felipe, esses números, eles são mais, na tua visão, mais plausíveis do que para o governo? Olha, eu sinceramente, eu acho que ficou uma média, entendeu? Eles encontraram uma média lá na régua do Instituto, né? 16% para 11%, para 10%, para 9%, e foi baixando. Eu acho que nós precisamos entender que esse Instituto não demonstra ter capacidade de ir para o Maranhão, para as regiões em que esses senadores representam, sim, as fatias eleitorais. Mas, de qualquer forma, vale para atiçar, né, e botar sangue na saliva, meu caro Adalberto. De verdade mesmo. Felipe, mudando de assunto aqui, vamos falar de franquia, né? Franquia e empreendedorismo, né? A franquia Bolsonaro, né? Que é uma família muito proeminente em ganhos, em renda, né? Que é uma coisa fantástica e invejável também, né? No patrimônio. E nada apurado, né? E nada apurado. Você tem processos e denúncias e disse-me-disse e pessoas zangadas. Mas a questão é que em muito pouco tempo, né, muito poucos integrantes, os principais ali, a Michele, o Flávio e os filhos, 1, 2, 3, 4, 5, sei lá como é isso, né? Parece aquela revistinha Recruta Zero, é porque o pessoal aqui mais novo não sabe o que é isso. Mas o interessante é que o Flávio, desses 20 milhões, o Flávio e a Michele aparecem, né, com 63% desse patrimônio. Olha, se senador da República e vendedor de chocolate, me parece que agora ele incluiu um escritório de advocacia dele, mas não existe nenhuma causa assinada por ele, né? Se isso traz um patrimônio de quase 10 milhões, eu respeito, né? Agora, a Michele, que eu não consegui entender, quer dizer que o PL, que usa dinheiro público, né, para os partidos, ela conseguiu um patrimônio invejável sem trabalhar um dia que sequer, né? Será que foi doação do Bolsonaro? Olha, a questão é o seguinte, é que nós precisamos que a Receita faça o papel dela, porque para nós que declaramos corretamente, para nós que somos classe média ou classe baixa, né, a patada do leão é violenta. A verdade é essa. Viva que nós hoje assistimos as pessoas que ganham até 5 mil reais não pagam imposto. Graças a Deus. Mas e quem ganha milhões? Paga quanto de imposto, na verdade, meu Adalberto? Também não paga, né, Felipe? Pelo montante, né? Pela progressão, está bem distante, está bem longe, né? Claro que foi um avanço aí do governo Lula, essa questão relacionada ao imposto de renda, mas a gente sabe que está bem longe de uma justiça realmente feita, né? Principalmente com essa galera que ganha dinheiro demais, né? Em um país que tem foco no imposto, né? O imposto em consumo e não na renda, né? E é uma coisa inacreditável. Eu, você, Mayra Nogueira e o dono das Americanas, ou sei lá, de uma franquia Bolsonaro, pagar o mesmo imposto que paga quando a gente vai comprar um shampoo, por exemplo, né? É simplesmente absurdo, né? E quando vão fazer essa forcinha, né? Reclamam tanto, né, que o país não dá para investir, porque isso e aquilo, e tal, mas ninguém briga, né, para que essa justiça seja feita e que as pessoas tenham mais dinheiro para comprar, né? É simplesmente paradoxal, né? Mas isso é um sinônimo de Brasil. É mais um suco de Brasil, isso tudo. Felipe, vamos lá, e falando aí de Flávio, né? A gente nunca sabe, né? Quando se fala Flávio, a gente sabe, é Flávio Bolsonaro, é Flávio Dino, né? Qual é o Flávio que se fala? Mas no caso aqui são os dois Flávios. Isso resulta em Polícia Federal acessando dados da produtora de Dark Horse.
Aí vem a pergunta, né? Será que somente a parte dos Bolsonaro vai ser investigada no escândalo Vorcaro? Eita, Vorcaro. Olha, parabéns ao ministro Flávio Dino, né, pela sua coragem em mexer nesses vesperos. Nós precisamos realmente de pessoas competentes, mas nós precisamos também que a Receita Federal esteja indo para cima desse pessoal, né, não seja tão lenta nas suas investigações. O fato é que esse tal desse filme, né, que já rolou 60 e tantos milhões, era 100 e tantos milhões que o Flávio Bolsonaro tinha pedido por Vorcaro. Imagina que o cara com tornozeleira eletrônica, né, já dentro de casa, o Flávio foi lá pedir para ele mandar o resto do dinheiro. Que loucura! Onde é que nós estamos parando, né? Agora, é importante a gente entender, né, que em tudo no período eleitoral é entendido como perseguição e proteção, né, ao Lula. Então, infelizmente, o Supremo Tribunal Federal, como outros também, outros poderes, mas principalmente o Supremo Tribunal Federal, se colocou como justos desse país. E, ao mesmo tempo, perderam vamos dizer assim, a sua imunidade, né? Hoje tudo que o judiciário no Brasil, principalmente o Supremo Tribunal faz, já chega com desconfiança, porque não agrada a gregos e troianos. No caso, não agrada a lulistas e muito menos bolsonaristas. Cada dia é um Deus que me acuda dentro daquele plenário. Não sei o que vai dar, ou vai dar alguma coisa, porque escândalo no Brasil nunca deu nada. Eu não conheço um corrupto que esteja preso até hoje. Vai lá, faz o jogo de cena, bate a fotografia, né? E aí? Que mais? Agora vai lá em Pedrinhas, vê quantos anos estão o coitado do pobre, principalmente preto e pobre de periferia. É difícil acreditar que nós temos um país tão injusto para quem é o dono deste país, que é o povo, meu caro Adalberto Maire Borges. Felipe Clã, a gente espera você amanhã com mais um comentário, análise política aqui no Jornal Rádio Universidade. Um ótimo dia! Obrigado, um abraço. São 7h46 agora. Mayra Nogueira, vamos para o break rapidinho, a gente volta com Sobre Elas e Mayra Nogueira. Dica saudável. Comer frutas ao longo do dia é uma forma simples de aumentar o consumo de alimentos naturais e nutritivos, contribuindo para uma alimentação mais equilibrada. Além de serem práticas e variadas, elas fornecem fibras, vitaminas, minerais e compostos antioxidantes importantes para o organismo. Incluir diferentes tipos nas refeições e nos lanches pode ser uma boa opção para manter uma alimentação mais diversificada ao longo do dia. Confira agora alguns benefícios de consumir frutas ao longo do dia. Primeiramente, as fibras presentes nas frutas auxiliam no funcionamento do intestino e contribuem para a sensação de saciedade. Também fornecem vitaminas e minerais que participam de diversas funções do organismo e contribuem para a manutenção da saúde. Por fim, variar as frutas consumidas ao longo do dia é uma forma de aproveitar diferentes nutrientes e tornar a alimentação mais colorida, natural e saborosa. No mais, é cuidado e atenção. Com essas dicas saudáveis, aproveite bem o seu dia. Chegou a hora de conhecer o seu candidato. Sabatina Universidade FM TV UFMA 2026. Propostas, planos de governo e principais ideias dos candidatos ao governo do estado do Maranhão. Dia 27 de agosto, Roberto Rocha, do PRTB. 28, André Luiz, do Missão.
31, Reginaldo Lima, do PCB. Dia 1º de setembro, Felipe Camarão, do PT. Dia 2, Eduardo Braide, do PSD. Dia 3, Saulo Arcangeli, do PSTU. E dia 4, Orleans Brandão, do MDB. Sabatina com os candidatos ao governo do Estado 2026. Às 10h30 da manhã, na Universidade FM e ao 12h40, na TV UFMA. Realização: Superintendência de Comunicação e Eventos da Universidade Federal do Maranhão. 7h49 agora, está na hora do quadro Sobre Elas, com Mayra Nogueira. Hoje, Mayra fala sobre a Universidade Federal do Maranhão, que está promovendo a roda de conversa sobre violência contra a mulher, e ela entrevista a assistente social Josimar Mendes. Ouça. Sobre Elas, vozes que inspiram, histórias que transformam, com Mayra Nogueira. Em alusão à campanha Agosto Lilás, mês voltada à conscientização e ao enfrentamento da violência contra a mulher, a DQV, Divisão de Qualidade de Vida, vinculada à PROGEP, Pró-Reitoria de Gestão de Pessoas da Universidade Federal do Maranhão, realiza na próxima quarta-feira, dia 26 de agosto, a roda de conversa Violência contra a Mulher, Prevenir, Acolher e Enfrentar. E para falar sobre o evento e as temáticas abordadas, recebo hoje, no quadro Sobre Elas, a mediadora da roda de conversa e assistente social Josimar Mendes Abreu. Seja bem-vinda ao Sobre Elas. Obrigada, Mayra. Obrigada a você. Eu desejo um bom dia aos seus ouvintes também. E a gente está à disposição para você fazer aquelas perguntas que você achar e que a gente consiga responder, né? Ótimo. Vamos começar falando sobre a importância de abrir este debate sobre violência de gênero para o público externo. Na sua opinião, qual é o impacto de falar dessas questões na universidade pública para o enfrentamento das violências? Olha, eu entendo que exatamente por ser uma instituição de ensino, de educação, isso tem uma relevância muito grande. Eu sempre trouxe esse debate desde o campus de Pinheiro, onde eu iniciei, né, aqui dentro da UFMA. Eu trouxe esse debate porque eu considero muito importante e também importante essa participação mesmo da universidade, as contribuições vindas da universidade. Já em relação ao cenário atual do Maranhão, quais os principais desafios no enfrentamento à violência que vão ser destacados neste evento? Olha, na verdade, a princípio a gente está querendo trazer aqui para dentro da universidade, porque embora isso não pareça aqui dentro, mas ele está aqui dentro. Porque todas essas questões que aparecem aqui, que estão aqui na universidade, elas são atravessadas porque vêm de fora, né? A realidade ela não se separa, né, do resto do mundo, em lugar nenhum. Eu entendo pelo menos assim, que está sempre conectada. Em relação ao Maranhão, infelizmente, não é um estado isolado, né? Tudo no Brasil é assim. As mulheres morrem muito, um número enorme, né, de mulheres e até de familiares. É o caso da violência vicária, porque, como a gente sempre fala, a violência contra a mulher, a violência doméstica, mas são as violências, são várias, não é uma só. Então, eu acho que só esclarecer os tipos de violência parece tão simples, mas já é super importante. Porque muitas vezes a mulher ela é violentada sem sequer se dar conta que está sendo violentada. Mas se eu não fui espancada, se eu não sofri a violência física, que é a mais comum, então eu não fui violentada, né? Não tem essa noção. E quando está sendo gravemente violentada, principalmente a violência psicológica, eu acho que é de uma gravidade imensa. E esses são os desafios no enfrentamento à violência que vão ser destacados durante o evento? Sim, a gente vai trazer exatamente isso. Eu acho que o importante é você reconhecer, eu acho isso de grande importância, porque a gente só vai partir para o enfrentamento de algo que a gente conhece, que a gente entende, que está sofrendo, que está passando. Eu acho que, então, esse é um fato de grande relevância, você reconhecer. Eu realmente estou sendo violentada, aprender, ver isso, né, na voz das especialistas, tirar as suas dúvidas, né? Eu acho que tudo isso
É muito importante. Josimar, como a roda de conversa se traduz em ações práticas de acolhimento para alunas e servidoras da UFMA em situação de violência? Olha, eu acho que procurar, na ADQV, no caso, essa iniciativa está partindo de nós, né? Da ADQV. Mas a ADQV, ela não tem nem instrumentos, né, para resolver essa situação, mas ela pode dar alguns encaminhamentos, algumas orientações. Já existe serviço de psicologia para ouvir o servidor. Então, diante dessas situações, eu acho que é importante. E o que eu colocaria? Os espaços de escuta, eu acho que eles são super importantes. São ações importantes. Importante. Eu sou assistente social, a gente gosta muito de falar. A gente fala muito. Mas eu aprendi com os alunos, antes de eu ir para a DQV, eu era da assistente estudantil, então eu falava muito com os alunos. E eu passei a entender o quanto a escuta qualificada ela é importante. Porque muitas vezes a pessoa, o aluno, a servidora, a mulher, só quer ser ouvida. Então, ouvir um espaço de escuta, eu acho que é de muita relevância também. Com certeza. Josimar, recentemente, a Lei Maria da Penha completou 20 anos e é reconhecida internacionalmente como uma das legislações mais avançadas no combate à violência doméstica e familiar contra a mulher. Como vai ser abordado dentro desse tema, na roda de conversa, violência contra a mulher, prevenir, acolher e enfrentar? Olha, isso aí vai ficar bem a cargo das nossas convidadas, mas o meu entendimento é que a Maria da Penha ela é a nossa principal referência. Sim. O Agosto Lilás, ele existe por conta da lei. E a lei, e não é nenhuma injustiça, não é errado dizer que realmente ela é uma lei muito, muito avançada. Eu acho que uma das coisas mais importantes dessa lei, na minha opinião, é exatamente esclarecer, né, tipificar os tipos de violência. Como agora vem mais a violência vicária, né, que já foi aprovada, só está aguardando a sanção do presidente da República, já foi aprovado, o projeto já foi aprovado nas duas casas. Então, a gente entende que essa lei ela veio exatamente para esclarecer, como a gente já falou antes, acaba que muitas mulheres desconhecem até o tipo de violência que sofre. Então, a Maria da Penha ela vem dizer, não, você não precisa ir à polícia só quando você sofreu uma violência física. Existem outros tipos e você precisa denunciar. Você, vizinho, também precisa denunciar. Você, amigo, acabe com essa história de que em briga de marido e mulher não se mete a colher. Você tem que ir lá fazer a denúncia, porque isso não está a cargo só da pessoa que, como eu falei, muitas vezes nem reconhece, está a cargo de toda a sociedade. Então, daí a importância da gente trazer automaticamente, eu acho que ela vai aparecer o tempo todo no nosso debate, porque é a grande referência, né, desta violência, desse reconhecimento e dessa alusão, né, ao mês que o mês de agosto faz a esse tipo de violência, a esses tipos de violência. Vamos falar um pouco aí das outras iniciativas que a DQV, que é a Divisão de Qualidade de Vida, planeja durante todo o ano para manter o tema em pauta na universidade. Sim, olha, todo ano a gente já trata, né? Às vezes só com card. Ano passado eu coloquei nós colocamos no nosso Instagram um vídeo. Esse ano também, né? Nós estamos com disponibilizado. E, além disso, as rodas de conversa. E nós, da DQV, pretendemos ampliar. Porque violência contra a mulher, além da doméstica, a gente tem também os assédios, né? Tanto no trabalho como sexual. Então, a gente entende que isso é importante, trazer esse tema, discutir, como eu disse, para que a própria mulher tenha conhecimento dessa violência, porque a pessoa fica naquele sofrimento psíquico, sem saber, de repente, nem porquê, né? O que é que está acontecendo, com quem está o erro. Geralmente o erro é debitado na mulher, né? É a mulher que é sempre a responsável pelas próprias violências que sofre. Então é importante ela reconhecer que não é culpa dela. É aqueles temas que já são recorrentes e que a gente precisa reforçar, eu entendo.
Josimar, vamos fazer agora, você pode até fazer o convite, né, reforçando que vai acontecer dia 26 de agosto. No dia 26, das 9 às 11h30, a gente pretende fazer essa discussão, porque tudo que eu falo aqui, eu não tenho estudo, apesar de eu já ter feito alguns trabalhos, inclusive a minha dissertação, com temas relacionados a gênero, à mulher, na política, né, e outras ações que eu tenho tratado nesse sentido, mas a gente entende que os especialistas têm que vir falar, para a gente ter mais segurança, né? É alguém preparado para falar desses temas. Então, nós estamos trazendo pessoas da casa, da UFMA, há 60 anos, e a gente tem pessoas qualificadas dentro da UFMA para fazer esse trabalho. Então, nós vamos trazer a professora Meire Ferreira, de movimento, estudiosa, pesquisadora, tem muitos livros publicados, a professora Silvânia também. Então, a gente convida para essa roda de conversa na quarta-feira, essas duas mulheres que vão, né, esclarecer muito. Eu conheço o trabalho delas e sei que isso vai acontecer, e por isso a gente convida toda a comunidade acadêmica para estar presente no STED, né, que é o auditório aqui da UFMA, para participar conosco, fazer essa discussão. Eu acho que vai ser importante. Conversamos hoje com a mediadora da roda de conversa e assistente social Josimar Mendes Abreu, aqui no quadro Sobre Elas. Muito obrigada pela sua presença aqui nos estúdios. Nós que agradecemos pela oportunidade, a DQV também está à disposição de vocês. E sempre que aparecer, né, coisas importantes, sempre que a gente pensar algo, a gente vai aparecer aqui para dividir com o nosso público, com a nossa sociedade maranhense, assuntos importantes para nós. Muito obrigada mais uma vez e obrigada a você, ouvinte, que também acompanha a nossa programação. Fique ligado na Universidade FM, 40 anos de talentos no ar. E esse foi o quadro Sobre Elas. Voltaremos na próxima terça-feira. Sobre Elas, vozes que inspiram, histórias que transformam, com Mayra Nogueira. É isso aí, Mayra Nogueira. Muito obrigado aqui pela presença, claro, tá? Olha só, pessoal, vamos aqui para o Rádio Ciência. Em seguida a gente tem Borges Júnior trazendo a atualização do noticiário, falar também sobre o Rádio Opinião. Ainda tem muita coisa para rolar aqui no Jornal Rádio Universidade. Não saia daí, acompanhe a gente na Universidade FM, 40 anos de talentos no ar. Vamos agora ao Rádio Ciência, a gente volta já já. Pesquisa da UFMA analisa surrealismo francês no livro Nadia. Você sabe o que é a dialética hegeliana? Eu sou Bruno Goulart e já está no ar mais uma edição do Rádio Ciência. Pesquisa, produção científica e as discussões do ambiente acadêmico. Rádio Ciência. As notícias do universo científico. De segunda a sexta, agora em 4 horários. 8 da manhã, 2 da tarde, 6 da tarde e 9 da noite. Na Universidade FM. O programa Rádio Ciência tem o apoio da FAPEMA, Fundação de Amparo à Pesquisa e ao Desenvolvimento Científico e Tecnológico do Maranhão. Pesquisa da UFMA analisa surrealismo francês no livro Nadia, de André Breton. As informações com Pedro Batista. As vanguardas europeias foram movimentos artísticos radicais do início do século XX, que buscavam novas formas de expressão a partir de um rompimento com o academicismo, ou seja, regras rígidas e técnicas clássicas definidas pelas academias de arte. Inaugurado por um manifesto escrito pelo poeta francês André Breton, o surrealismo era um desses movimentos. Tem como características principais a abordagem do inconsciente, dos sonhos e do automatismo. Olhar para o passado para entender questões do presente é o que faz uma pesquisa da Universidade Federal do Maranhão, que analisa o romance Nadia, de André Breton, para entender a construção identitária do sujeito moderno. Intitulada Surrealismo, Identidade e Montagem, um estudo sobre Nadia, de André Breton, o estudo é conduzido pela mestra em letras pela UFMA, campus Bacabal, a 240 quilômetros de São Luís, Laina Catrine Diniz de Assunção.
De acordo com a pesquisadora, o surrealismo é uma consequência das mudanças drásticas vivenciadas no início do século XX. Eu acredito que o surrealismo ele pode ser considerado um reflexo do sujeito do século XX, mas também é uma resposta, uma consequência a esse momento vivenciado por essas drásticas mudanças, a descentralização desse coletivo, da noção do nós para o eu. Esse indivíduo ele passa a se enxergar sozinho, com a necessidade de cada vez mais se integrar ao sistema trabalhista para que tenha obtenção de capital, isso através da maior industrialização e também da consolidação do sistema capitalista em si. O romance Nadia, publicado em 1928, narra o encontro do autor da obra, André Breton, com a enigmática Nadia nas ruas de Paris. Complementado com fotos de lugares, pessoas e objetos ligados à personagem, o texto explora o inconsciente humano, entendendo a loucura como uma forma de liberdade e desconstrução da realidade. A análise da pesquisadora leva em consideração duas técnicas de escrita da época. A montagem consiste na justaposição de fragmentos de texto, como fotos, imagens ou documentos, para construir novos significados. Já a escrita automática diz respeito à liberação do inconsciente, o que leva o autor a escrever rapidamente e sem uma lógica racional ou autocensura. Segundo Laina, a obra apresenta a técnica da montagem atrelada à noção de identidade como uma característica marcante do surrealismo. Os principais resultados foram que a obra literária Nadia, de 1928, de André Breton, traz essa identificação do processo da técnica da montagem, atrelada a essa noção de identidade e como que isso está presente no surrealismo em si. Como que esse indivíduo ele transita por várias possibilidades de existência e ele não consegue se manter, se fixar em uma. Isso através da personagem feminina Nadia. A partir da análise, eu posso destacar sobre a obra que é uma obra de grande valor poético, mas também humano, artístico, e que o André Breton ele fez um serviço extraordinário com a literatura do século XX, com o surrealismo, que ainda é pouco difundido no Brasil, mas que seria muito importante ter esse olhar mais atento às várias características positivas do movimento, e não só atrelado à noção de loucura. A orientação ficou a cargo do professor doutor do Programa de Pós-Graduação em Letras da UFMA Bacabal, Fábio José Santos de Oliveira, com colaboração de Bruno Goulart, Pedro Batista, Jornalismo, Universidade FM. Lembre-se, se você, cientista e pesquisador, quiser apresentar o seu trabalho aqui no Rádio Ciência ou no Rádio Ciência Entrevista, entre em contato pelo Instagram, @Rádio Universidade FM. Tome ciência. E a dialética hegeliana, você sabe o que é? O filósofo alemão Hegel defendia que as ideias avançam a partir do confronto entre opostos. Uma ideia entra em choque com sua contradição e desse embate surge uma nova forma de pensar. A dialética hegeliana tem tudo a ver com o movimento do surrealismo que você acabou de ouvir. O surrealismo também nasce do encontro entre contrários, razão e sonho, realidade e imaginação. Ao misturar esses opostos, os artistas criaram uma nova forma de ver e representar o mundo. No fim das contas, tanto para Hegel quanto para os surrealistas, é do conflito que surge a criação. Você sabia? Tome ciência. Pesquisa, produção científica e as discussões do ambiente acadêmico. Rádio Ciência. As notícias do universo científico. De segunda a sexta, agora em 4 horários. 8 da manhã, 2 da tarde, 6 da tarde e 9 da noite. Na Universidade FM. O programa Rádio Ciência tem o apoio da FAPEMA, Fundação de Amparo à Pesquisa e ao Desenvolvimento Científico e Tecnológico do Maranhão. Redação do Enem amplifica debate sobre
8h08, agora de volta com o Jornal Rádio Universidade, de volta com a informação e Borges Júnior. Borges, a gente vai agora de volta, né, para o quadro de eleições. Eleições 2026. Borges Júnior, Braide está liderando disputa aí pelo governo do estado, né? Aponta pesquisa Quaest. Como estão os números? Pesquisa da Alberto foi divulgada no dia de ontem, nessa segunda-feira. Ela mostra Eduardo Braide, do PSD, à frente da corrida pelo governo do Maranhão, tem 44% das intenções de votos. O Orleans Brandão, do MDB, aparece em segundo, 25%. Felipe Camarão tem 6%, Roberto Rocha, 3%, e André Luiz do Missão, 1%. O Saulo Arcângelo, Dimas Casimiro e Reginaldo Lima não atingiram 1%. Outros 17% dos eleitores ainda estão indecisos, 4% declararam voto branco, nulo ou não pretendem votar. Esse levantamento foi feito com 900 eleitores entre 20 e 23 de agosto. A margem de erro é de 3 pontos percentuais, 95% de confiança. Pesquisa registrada no TSE com números MA0, 02558-2026 e BR-0389-2026. Pesquisa que foi encomendada pela TV Mirante. Roberto, Mayra. Borges, já falando aqui sobre esse novo reajuste na energia elétrica que já está pesando no bolso dos maranhenses. Mayra, conta mais cara aqui no Maranhão. A ANEEL aprovou o novo reajuste da concessionária de energia aqui do estado. Na média, o aumento ele vai ser de 5,76% para os consumidores de alta tensão. O índice ele chega a 8,68%. Já para baixa tensão, o reajuste ele vai ser de 5,25%. A ANEEL ela informou que os principais influenciadores dos índices desse aumento está ligado aí ao custo com a aquisição e também o transporte de energia elétrica, além dos encargos setoriais. Mayra, Adalberto. É isso aí, né? Complicado. Mudando de assunto, Borges, olha só, o Ministério Público, né, está mirando aí, fazendo prisão de líderes de rolezinhos aqui em São Luís. Olha, o final de semana foi agitado com imagens absurdas, né, pelas redes sociais, a quantidade de motos e gente fugindo, enfim, sendo detida, foi absurda, mas também esses rolezinhos aí, muita gente reclama, é um incômodo. Adalberto, o Ministério Público do Maranhão deve pedir à Justiça a prisão preventiva de 8 pessoas. Essas pessoas elas são apontadas como lideranças de rolezinhos de motos aqui em São Luís, aqui na capital. Os investigados eles já estavam sendo monitorados, monitoramento que acontecia há 3 meses, há mais de 3 meses, e segundo o Ministério Público, grupos de mensagens eram usados para combinar horários, também pontos de encontro e rotas dos passeios entre aspas, tudo realizado principalmente de madrugada, no período da madrugada, e as operações de fiscalização foram então reforçadas durante este mês, o mês de agosto, já resultaram na apreensão de 240 motocicletas e um carro. No último sábado agora, 52 motocicletas e um carro foram retirados de circulação. As irregularidades encontradas estão ligadas a veículos sem placa, escapamentos alterados e até uma motocicleta com registro de roubo. O Ministério Público também investiga manobras perigosas, manobras divulgadas nas redes sociais. Portanto, então, o pedido de 8 prisões preventivas vai ser apresentado à Justiça. Adalberto, Mayra. Borges, mudando aqui o assunto e assim falando, né, de violência, mais assaltos na cidade. Polícia busca autores de assalto que aconteceu na região do Espigão. Mais detalhes sobre esse assunto. Mayra, o crime aconteceu na última sexta-feira, dia 21. As vítimas informaram que os suspeitos fizeram ameaças, agrediram e exigiram transferências bancárias. Ainda de acordo com o relato, outros criminosos participaram da ação. Foram um total de 4 criminosos, 3 homens e uma mulher. As vítimas elas foram levadas para uma área de mata,
onde ficaram sob vigilância do grupo, isso por mais de 2 horas. Uma delas permaneceu amarrada durante boa parte do tempo. Em determinado momento, as vítimas foram levadas de volta, voltaram ao carro. Foi quando uma delas reagiu, conseguiu tomar o objeto que parecia ser uma arma, depois então descobriu que era um simulacro. Houve luta corporal com 2 dos suspeitos, as vítimas conseguiram escapar, mas os assaltantes fugiram. A polícia então foi acionada, foi chamada, o caso está sendo acompanhado, o celular de uma das vítimas foi levado, aí até esse relato não havia sido recuperado. Os moradores da península agora cobram mais policiamento preventivo na região. Adalberto, Mayra. É isso aí, a violência está em todo lugar, né? Está lá no Espigão, está lá na Cidade Operária, toda parte. 8 horas 14 minutos. Borges, vamos mudar de assunto, tá? Vamos falar aqui sobre cultura, vamos falar sobre cinema e cinema para criançada no Guarnicezinho. Adalberto, cerca de 140 alunos da rede municipal de São Luís participaram de uma sessão gratuita de cinema. Foi no dia de ontem, foi nessa segunda-feira, no São Luís Shopping. A atividade ela fez parte do Guarnicezinho, é uma programação que faz parte, que integra a 49ª edição do Festival Guarnicê Cinema, iniciativa aqui da UFMA, da Universidade Federal do Maranhão. As crianças assistiram ao filme Folclórica, produção que mistura aventura e fantasia com personagens do folclore brasileiro. A produção ela aborda de maneira direta a importância de se respeitar, também valorizar as diferenças. O Guarnicezinho, este ano, nessa edição, está completando 25 edições e é considerado uma das principais ações do festival, uma das principais ações do Guarnicê, voltadas à formação de novos públicos. Lembrando, a 49ª edição do Guarnicê segue até amanhã, segue até esta quarta-feira, oficinas, mostras e outras atividades. Mais informações sobre a UFMA, Adalberto, Mayra e a você que nos ouve, podem ser acessadas a partir do portal da instituição, portalpadrão.ufma.br. Adalberto, Mayra. É isso aí, esse grande evento, né? Uma maravilha de evento, com muita cultura, também opção para a criançada. Olha, tá demais, tá muito bacana e vamos aproveitar, né? Daqui a pouquinho acaba. É isso cultura aí. para todas as idades. Isso. Com certeza, né? Formação de público no cinema e na cultura de uma maneira geral, tá? Mayra, vamos pro break. Rapidinho a gente volta com Rádio Opinião, tá? Hoje a gente vai falar sobre a FAUMA, a Federação das Academias de Letras do Maranhão. É rapidinho, a gente volta já já. Ei, já pensou em cuidar da sua saúde dançando? Na Movidência a gente mexe o corpo, solta a mente e ainda se diverte de verdade. Vem sentir a energia do forró, da seresta, do balé, do fit dance, do estileto e outros ritmos. É muito mais que dança, é qualidade de vida. Bora? Mais informações no nosso perfil no Instagram, @ed.movidência. Rádio Opinião, a opinião de quem entende do assunto. Hoje no Rádio Opinião vamos falar de uma entidade, olha, de uma felicidade gigantesca, né? Se não bastasse a felicidade da existência de academias de letras nos municípios maranhenses, né? Que são, olha, são vários, né? A gente tem, claro, 217 municípios, mas por volta de 60, 70 por aí, né? Representantes municipais de academias de letras, né? E essa entidade, essa instituição que é a FAUMA, a Federação das Academias de Letras do Maranhão, marcando presença também em eventos, em uma grande atividade. Para isso, a gente conversa agora com o presidente da instituição, o presidente da FAUMA, a Federação das Academias de Letras do Maranhão, o César Brito, e também a escritora Márcia Montenegro. Bom dia, sejam bem-vindos. Bom dia. Olha só, vamos começar falando sobre a instituição, né, que existe há quanto tempo, César? A FAUMA foi fundada em 2008 por um grupo de escritores da época, tendo como sede a Academia Maranhense de Letras.
teve seu primeiro presidente, Vavá Melo, Álvaro Urubatã Melo. E de lá para cá, de 2008, 28 de novembro de 2008, a FAUMA tem conseguido congregar, estimular, instruir e fortalecer a literatura que, convenhamos, é um segmento que precisa de maior assistência com olhares dos órgãos governamentais, para que a gente possa corresponder adequadamente a essa herança fabulosa que o Maranhão tem no campo literário. Você vê, os nossos ícones literários são exaltados no país inteiro, são referências no país inteiro. E o Maranhão deixa, a meu ver, a desejar nesse quesito de valorizar de fato o que a gente tem e até conhecer, que esse é um ponto primordial. O maranhense precisa conhecer o que ele tem, para saber a força que ele tem na literatura e o quanto ele representa para o desenvolvimento da educação do nosso país. Sem dúvida, é subaproveitado, né? Embora a gente tenha, né, aqui em nosso estado, a Biblioteca Pública Benedito Leite, a própria instituição, a Academia Maranhense, né, de letras que tem um incentivo, né, claro, e enfim, congrega ali esses atores, esses produtores, né, textuais, e envolve aí poetas, cronistas e uma série de estilos, né, literários, mas ainda assim a gente sabe, como você bem disse, né, temos aí um patrimônio gigantesco que pode ser explorado inclusive turisticamente, né. A gente tem duas feiras do livro que são bem representativas, né? Aqui da área Itaquibacanga e também a Feira do Livro de São Luís, mas precisa de muito mais. A gente tem uma série de escolas aí que também estão, que podem servir, claro, obviamente, para uma capilarização ainda maior, né, dessa atuação e de força para essa corrente cultural, né, que é a literária. Com certeza está faltando dos governos. A gente está em uma eleição, no meio de uma eleição, e com certeza isso aí deve ser um item que deve ser citado, deve ser cobrado, e a gente vai cobrar. Inclusive, a nossa sabatina vai começar na quinta-feira. Vamos cobrar com certeza dos postulantes uma postura em relação à nossa cultura, né? Também levando em consideração a literatura, até porque a gente tem vários representantes, né? Jovens também, hoje, nesses modais remotos, né? E pessoas que lançam livros que não estão ali no físico, né? Mas estão na nuvem, né? Na Amazon. A gente tem escritores maranhenses que têm marcado bastante presença, né? Quantitativa, inclusive, né? Nesses modais. E falando com uma escritora aqui, Márcia Montenegro, né? Essa sua experiência também, ela vem para mostrar justamente isso, né? Sua presença aqui também vem para mostrar justamente isso. A produção, que ela é importante o incentivo institucional, mas também depende das pessoas serem incentivadas também a escrever, não só a ler, mas também a escrever. Bom dia a todos os ouvintes da Universidade FM. Adalberto, é verdade. O Maranhão que escreve precisa ser lido. E fazendo esse diagnóstico aqui com o auxílio das academias, da FAUMA, do César Brito, da Anclan, da ALMA, da ML, enfim, dos acadêmicos escritores, dos coletivos, como o Projeto Lei Conhecer, enfim, da MEI, todos unidos, conseguimos que 2 projetos de lei fossem apresentados. Um projeto de lei estadual, pelo deputado Carlos Lula, e um projeto de lei municipal, apresentado pelo coletivo Nós, de Vereadores, justamente para instituir a política de valorização dos escritores maranhenses, que é uma política que tem 3 pilares. O pilar educacional, que é formação de leitores, proximidade cultural literária, que é crianças identificando, vendo nos livros, né? Quer dizer, o efeito espelho. Esse livro foi escrito por um maranhense e eu estou adotando ele na minha escola como paradidático. O pilar cultural, porque literatura é bem cultural, é patrimônio cultural imaterial, que deve ser protegido pelo Estado, está na Constituição, no 216, está no 215, está na BNCC, legislação não falta. E também o pilar econômico, porque o livro é um bem cultural, mas é uma mercadoria, e em redor dele circula, né,
uma corrente econômica local criativa que envolve diagramador, que envolve capista, ilustrador, editoras gráficas. Então, quando o Estado ele investe no livro, na literatura, ele está investindo na cultura, ele está investindo na educação, está investindo na economia criativa local. E esses projetos, eles visam isso, que é a reserva de 30% do acervo das escolas públicas, estaduais e municipais, para escritores maranhenses. César, esse aqui é o intuito também, né, da FAUMA, e está instigando isso, né? São quantos municípios no total? A FAUMA, o mundo requer transformação, e a FAUMA tem percebido isso, as academias, de modo geral, têm percebido e têm dado uma contribuição significativa no campo da educação, na formação e na produção de nossos sucessores. Você vê, nós temos a Academia Vianense de Letras, da qual eu tenho a honra de fazer parte, como pioneira nas academias de letras infanto-juvenil, com uma atividade contínua e com uma inserção fabulosa no cenário da educação local, em que hoje o prestígio e a ocupação do nosso auditório, com pais, alunos, diretores, familiares, todos acompanhando a progressão desses jovens que mostram que nós estamos no caminho certo. Essa transformação que está faltando para a gente hoje é exatamente as academias procurarem um canal harmônico com as instituições governamentais, para que esse caminho seja, como falou nossa amiga Márcia, seja de fato adequado à realidade atual que nós temos. O Maranhão é imenso, e se você circular, rodar o Maranhão como eu tenho feito, a gente percebe que as dificuldades e as circunstâncias de todas as academias são muito parecidas. O que muda de forma muito discreta são as questões culturais, as identificações locais de cada, conforme suas regiões. E todos trabalhando com muito vigor, com muito entusiasmo, mas sempre parando nesse quesito de como expandir, como mostrar, como divulgar tão belas criações, tão belas produções literárias, culturais. Hoje a gente faz as academias como um todo, várias já têm, eu citei a AVL, mas várias já têm a sua academia. Tem até a Academia Maranhense Infanto-Juvenil, com jovens prodígios fabulosos. Tudo fruto desses trabalhos que as academias têm feito, que os escritores têm feito. A Feira do Livro de São Luís deixa muito a desejar nesse quesito, que é uma feira que a gente reconhecemos que ela é importantíssima e tem cumprido o seu papel, mas tem deixado a desejar nesse ponto, no sentido de deixar um pouco de lado os livreiros, as grandes marcas, as grandes editoras, e dar atenção para o pequeno produtor, para o produtor individual, para o escritor maranhense como um todo. Claro que isso é um canal que requer paciência, requer entrosamento, requer participação mútua entre as partes, para que isso venha sendo construído. A gente precisa que, inclusive, esse momento nos ajuda a divulgar um pouco mais essa situação, para que a gente possa mudar ao longo dos tempos. Você vê, a FAUMA, na versão atual, não conseguiu um stand para acolher as academias. Aí a organização, a curadoria disse, não, mas é porque a FAUMA é a nível de Maranhão e a instituição é municipal, é São Luís. Não faz muito sentido. Não faz sentido, né? Apesar da gente compreender e saber das dificuldades, conhecemos a equipe da curadoria toda e a gente compreende, mas não faz muito sentido no tocante que é daqui, mas traz instituições de fora e outras instituições a nível de Maranhão. Agora, as academias de letras, em qualquer uma das regiões, os escritores que estão lá estão aqui, produzindo e fazendo arte, fazendo literatura, fazendo cultura em São Luís.
tudo que se produz, as academias de todos os lugares estão incentivando a literatura do nosso estado como um todo. Então, não é muito conveniente o argumento, e a gente tem, inclusive, entramos com um ofício, estamos aguardando o retorno, para que se reveja essa postura, para que a gente possa ter, de fato, espaço. A Feira do Livro de Itapecuru-Mirim já vai para o seu 9º ano. Você precisa ver as dificuldades da curadoria. O Salimp em Imperatriz, Salão do Livro de Imperatriz, que é uma feira grandiosa, ainda não tive o prazer da participação de nenhuma, mas já soube que é uma organização, uma estrutura do porte ou acima da Feliz. Há 4 anos que não existe, por falta de apoio, de incentivo. São 4 anos que ela está sem acontecer. Você precisa imaginar a frustração das pessoas com tanto acontecimento, com tanto a mostrar, mas não tem como fazer. A gente aproveita aqui também, né, o nosso prestígio aqui da Rádio Universidade, para falar diretamente com a prefeita de São Luís Ismênia, né? Prefeita, vamos rever isso na Feira do Livro, né? Dar um espaço aí, um stand, né? Uma coisa pequena, né? Pequena no sentido de esforço. Abrir um stand em uma feira grande, qual o esforço nisso, né? E para ter uma resposta e um conteúdo tão grande e vasto que é a presença de uma instituição que representa mais de 60 academias municipais, não é isso? Então, prefeita Ismênia, vamos rever isso aí, pessoal da produção da Feira do Livro, pelo amor de Deus, né? Isso aí não tem nem sentido. Certo que academias de estrutura maranhense estão sediadas aqui em São Luís e filiadas à federação. Várias delas. Essa justificativa... Já justificaria só por isso. Claro, né? E a justificativa dada para não ter um estande da federação lá nesse evento, né, que é o principal evento que a gente tem aqui em nosso estado, pode-se dizer, né, que é porque é na capital, né, enfim, não faz o mínimo sentido. Enfim, vamos ver se a gente vai ter alguma resposta, né, quem sabe. Sim. A gente está no limite do tempo aqui, a gente precisa finalizar e vamos deixar um recado também, né, que a Falma está no Instagram, tem como acessar, ter mais informações, inclusive em relação aos escritores, produção, produtos, né, também, né, essa produção literária que é feita aqui, infantil acima de tudo. Vamos fazer essa propaganda aqui da Márcia Montenegro, né? O valor de cada um é infantil, é um livro infantil, é ilustrado. Que interessante. E o Ciranda das Letras, que tem música, tem Ciranda das Letras, tem música, QR Code, é para alfabetização, enfim. Nós temos muitos escritores, nós temos um ecossistema literário riquíssimo, com academias, com coletivos como o SEM, Coletivo de Escritores Maranhenses, o Projeto Lei Conhecer. Nós temos mais de 60 academias espalhadas pelo Maranhão e capitaneadas pela Falma, pelo presidente, que aqui está conosco, César Brito. Então, nós já temos pujança. Agora nós precisamos de apoio governamental, não é isso? Maravilha. Olha, queria agradecer aqui a presença de vocês, o César Brito, né, que é presidente da Federação das Academias de Letras do Maranhão, a Falma, e também a Márcia Montenegro, que é escritora, né? Muito obrigado pela presença de vocês. Muito obrigada. Vamos estreitar ainda mais esse contato, tá? Para trazer informações da Falma, das academias, né, no interior do estado e também dessa produção. E vamos esperar esse stand lá na Feira do Livro, com certeza. Muito obrigado e um bom dia. Mara Nogueira, vamos para o break rapidinho, a gente volta com o esporte aqui no Jornal Rádio Universidade. Você já passou por isso? Você sabe como isso se chama? Isso tem nome. Identificar para compreender. Compreender para transformar. Isso tem nome. Drops informativos de combate ao assédio e outras formas de violência no cotidiano e no ambiente de trabalho. Conhecer seus direitos é uma forma de proteção. Isso tem nome. De segunda a sexta, em 3 horários. 8h40 da manhã, 3h30 da tarde e 5 para as 9 da noite. Na Universidade FM.
Praticar esportes é a sintonia da 106. Esporte. Oito e 34, começando aqui o esporte com a atleta pernambucana Bárbara Galvão, parte da seleção brasileira que vai participar do torneio regional Nordeste de ginástica rítmica, que vai começar na quarta, dia 26, e segue até o sábado, dia 29, no ginásio Castelinho. Cerca de 402 atletas de toda a região Nordeste vão participar da competição. Bárbara é tricampeã pan-americana e conquistou medalhas de ouro, prata e bronze. Além disso, chegou a 3 finais de mundiais. O torneio tem como objetivo difundir o esporte e revelar novos nomes na modalidade. A competição conta com as categorias pré-infantil, infantil, juvenil e adulto e a participação de 22 árbitros. Para continuar, tem a dupla maranhense Fábio Cadastro e o navegador Marcos Vinícius, que venceu a primeira etapa da 34ª edição do Rally dos Sertões na segunda, dia 24. O time saiu de Goiânia e seguiu para Cavalcante, em Goiás, a 500 quilômetros da capital. Na edição anterior, Cadastro terminou como vice-campeão na categoria. A próxima etapa da competição acontece nesta terça, dia 25. Já a terceira etapa vai acontecer no domingo, dia 30. Para finalizar, Adalberto, a Confederação Brasileira de Futebol, que divulgou na última semana a tabela de jogos da Copa do Brasil Sub-20. É isso aí, Mara Nogueira. Competição que conta com 64 equipes de 26 estados brasileiros, além do Distrito Federal. Os representantes do Maranhão na competição são o Miranda do Norte e o São Luís. Na primeira rodada, o São Luís vai encarar o Independente do Amapá. Já o Miranda pega o União do Tocantins. A competição tem data de previsão para o dia 9 de setembro. O vencedor, da Copa do Brasil Sub-20 vai disputar a Supercopa do Brasil Sub-20. Redação aqui de Maiara Cordeiro e tem mais esporte, Mayra? Sim, tem Paulo Pellegrini. O comentário dele é sobre Pernambuco, que testa novo formato de estadual. Não é isso, Paulo? Bom dia. Bom dia, Adalberto. Bom dia, Mayra. Bom dia, ouvintes do Jornal Rádio Universidade. Essa semana, a Federação Pernambucana de Futebol anunciou que o campeonato estadual de 2027 terá um formato diferente e um número recorde de participantes. Serão 31 times que disputarão o título do campeonato estadual de Pernambuco. Na verdade, houve uma unificação da primeira e da segunda divisões para que o campeonato pudesse ter uma pujança um pouco maior. Mexer com os estaduais sempre é algo que também mexe com as paixões do torcedor e ao espírito crítico dos analistas. Muita gente é contra a existência dos estaduais, alegando que só no Brasil tem esse tipo de campeonato regionalizado e que as datas dos estaduais acabam atrapalhando o preparo dos times, ocupam tempo de pré-temporada e as competições que realmente valem mais, que são as competições nacionais e internacionais, acabam ficando achatadas no calendário. Mas outros defendem que os estaduais fazem parte da cultura do futebol brasileiro. O futebol brasileiro nas qualidades dos clubes dos mesmos estados, de um mesmo estado. E também os estaduais são a oportunidade para os times pequenos poderem manter um calendário, já que não existem divisões nacionais em número suficiente para abarcar tantos clubes Brasil afora. O que a Federação Pernambucana tenta fazer ao unificar as divisões é dar mais visibilidade
visibilidade da primeira divisão, decidido pelos próprios clubes, aparentemente sem intervenção da CBF, mas a CBF vai ficar de olho para ver se vai funcionar e talvez possa se inspirar em algo semelhante para adotar ou para sugerir para as demais federações estaduais. O campeonato começa numa fase regionalizada ainda em 2026, com vários grupos no interior do estado. Esses times vão avançando até chegar na fase final, onde pegam os 7 que estavam garantidos para a primeira divisão, entre os quais os 3 grandes. Agora, a quantidade de datas destinadas para o estadual na fase final é a mesma dos estaduais, ou seja, 11 datas. Não há uma economia de datas com esse formato, os clubes maiores não vão jogar menos em função disso. O que vai ocorrer é que desde outubro desse ano já haverá uma atenção para o estadual de Pernambuco, com um monte de times jogando, e com isso mais visibilidade a esse estadual e aos clubes que, em tese, se disputassem divisões inferiores, não chamariam tanta atenção. É mais um passo, é mais uma tentativa, é mais uma forma de salvar os estaduais, de tentar convencer quem não concorda com a sua existência de que esses campeonatos ainda são viáveis e importantes para a cultura do futebol brasileiro. É isso, Adalberto, é isso, Mayra. A gente volta na sexta-feira com mais um comentário esportivo. Paulo Pellegrini para o Jornal Rádio Universidade. Muito obrigado, Paulo Pellegrini, pela análise, tá? Paulo volta na quinta-feira, na sexta-feira, né? Lembrando, aqui com a gente, tá? Mayra Nogueira, a gente fica por aqui, porque agora Isso Tem Nome. E depois tem tudo sobre saúde mental, tem Manhã 106 com música, informação, promoção, tudo isso e muito mais para você já já. Quer ver, rever? Pode ir lá no YouTube, Universidade FM 106. A gente volta amanhã com mais informações no Jornal Rádio Universidade. Até lá. Até lá, Adalberto. Estou já de volta aqui com você. Você já passou por isso? Você sabe como isso se chama? Isso tem